Olá, aqui é Eduardo Harder, professor da Universidade Federal do Paraná, professor da especialização sobre a questão social pela perspectiva interdisciplinar, e esta aula está sendo gravada no âmbito do módulo Modo de Produção Capitalista e Estado, em virtude da nossa conferência, do nosso congresso sobre as alternativas para a educação, né, na data do dia 25 de junho, nós teremos um encontro especial na parte da manhã com o Alex Cardoso, a partir das 10 horas da manhã, no âmbito aí das conferências desse congresso. Na parte da tarde teremos uma roda de conversa, né, com base, inclusive, nos textos que eu encaminhei para a leitura facultativa ao longo dessa semana, e isso já somados aos encontros anteriores. Em conversa com a coordenação da especialização, né, professora Gisele, professor Robson, nós deliberamos por essa gravação prévia a todas e todos que não podem, estão impossibilitados de participar desse encontro especial no dia 25, e assim eu busco, de uma certa forma, compartilhar esses conhecimentos e que vocês possam assistir esse encontro e, ao mesmo tempo, aí, usufruir, né, estar participando dos debates. Bom, para tanto, eu preparei aí uma apresentação, né, de uma certa forma, adensando os conteúdos que nós vimos no dia 4 de junho, né, e aqui, agora, adensando em especial essa perspectiva do Estado, e aí eu somo o texto do Alex Cardoso ao final. Eu vou apresentar aqui os slides, nós vamos comentá-los, e eu também, ao mesmo tempo, me disponho, né, para que dúvidas, críticas e sugestões que venham a surgir podem ser compartilhadas, né, comigo, podem ser encaminhadas por e-mail, me coloco à disposição, né, em qualquer momento para esse diálogo, né? Então, nós vamos aqui compartilhar a apresentação. Só um instante. Aqui, né? Nós temos, portanto, o segundo encontro, né, do modo de produção capitalista e Estado, ou Estado em modo de produção capitalista. Aqui eu trago 3 referências especiais, né? O texto do Alex Cardoso, Barragens do Capitalismo, mais uma forma de atacar todas as formas de vida, um texto muito interessante, que pode ser encontrado na página do Movimento Nacional de Catadores e Catadores de Recicláveis, um movimento social muito interessante. Um documentário do Tancred Ramonet, Nem Deuses Nem Mestres, uma história do anarquismo, né? O objetivo aqui não é a formação em anarquismo, né? Mas aproveitar esse interessante documentário que está disponibilizado no YouTube, na página da UFRJ, sobre os fundamentos do capitalismo, o nascimento dessa questão social, esse ponto que nos interessa, e eu selecionei o primeiro momento, apenas o primeiro filme, são 3 filmes desse documentário, selecionei apenas o primeiro, e um texto dos professores André Singer, Cícero Araújo e Leonardo Berinelli, Estado e Democracia, uma introdução ao estudo da política, né? Esses 3 textos, né, esses 2 textos, esse documentário, vão nos acompanhar nessas reflexões de hoje, né? Vamos iniciar pela análise fílmica, né? Nem Deuses Nem Mestres, uma história do anarquismo. O Tancred Ramonet é filho do Inácio Ramonet, editor do Le Monde Diplomatique, né? Nós temos o Diplô no Brasil também, um periódico muito conhecido no mundo todo, um periódico que trabalha geopolítica, diplomacia e, né, e com importantes contribuições. O Tancred buscou realizar um documentário que analisasse os fundamentos desse movimento social importante, que é o anarquismo, né? E, ao mesmo tempo, buscasse compreender algo que não estava muito explícito, né, nesse processo todo da nossa memória social. Uma segunda referência, portanto, é o livro Estado e Democracia, né, os 3 professores da USP, em especial aí o professor Cícero Araújo, irmão da nossa querida professora Jussara Araújo,
né, professora já falecida, professora que contribuiu também com esse programa de pós-graduação, tem toda uma história muito bonita e que ilumina um dos espaços, inclusive, aqui do nosso setor litoral. E o terceiro aí, o Alex, que estará, né, participando dessa conferência, dessa quinta Conani, né, e que será aí o palestrante e que animará um pouco aí também as nossas reflexões nessa gravação. Vamos ao documentário, né, de forma bem rápida, né, o documentário, e aí é um convite, né, para quem quiser assistir também, ele tem início como de uma forma retumbante, né, de uma forma muito forte dentro dessa memória social, ao dizer que se assiste, né, na França, em especial onde já está sendo analisado, bem como em todo o resto do mundo, um novo sistema econômico e sua implementação por toda parte, né? O capitalismo dá os seus primeiros passos. E há uma série de perguntas que são feitas, né? Porque esse capitalismo difunde seu modelo de pensamento, cria grandes indústrias, altera cenários, né? Mas o filme vai dizer que as miragens formadas pelos vapores da primeira revolução industrial se dissipam brevemente, deixando transparecer uma realidade muito mais crua e desoladora, né? Quais são as contradições, né, das quais o anarquismo emerge? Que contradições são essas, né? Essa é a pergunta que o filme busca responder, e é muito interessante porque ele vai te dizer o seguinte, que cunhou-se, aí abre aspas, né, cunhou-se um termo muito simples para essa conjuntura, a questão social. A sociedade se desenvolve, as estradas de ferro são criadas, primeiro se inventa a máquina a vapor, as estradas de ferro, o barco a vapor, a tecelagem. De certa maneira, a sociedade tem uma evolução considerável, a higiene, a medicina, etc. E, ao mesmo tempo, nunca houve uma miséria tão terrível, vivida justamente por aqueles que trabalham nas fábricas, nas indústrias. E a maioria dos pensadores, seja Saint-Simon, Fourier, Proudhon, Marx, Cabet, Owen, podemos citar quem quisermos, todos se questionam como resolver a contradição. Essa pergunta é essencial e diz respeito ao nosso programa de pós-graduação, né? Como resolver essa contradição? E aqui a questão social pode ser apresentada em suas várias nuances, né? Ainda um pouco sobre a memória social desse filme, é muito interessante que ele resgata as origens do dia 1º de maio, o dia do trabalhador, né? E suas lutas sindicais, aí com essa origem toda, né? De como essa noção de guerra ao terrorismo, que está muito presente hoje em dia, tem início nessa época, né, com a guerra ao anarquismo, né, sendo designado inicialmente de terrorismo, e a gente vai ver no século XX como ele vai recebendo novas designações, né, de como a Primeira Guerra Mundial tem uma origem toda nesse processo, as origens do sindicalismo, né, a propaganda pelo feito, que são esses atos, né, com violência utilizados também pelo anarquismo, a Interpol, né, uma curiosidade, essa grande polícia internacional também relacionada, né, a essas memórias profundas do anarquismo, o Thomas Edison, não somente da lâmpada, mas também do cinema 35mm, né, da cadeira elétrica utilizada contra os anarquistas, as greves gerais, portanto, uma memória social muito profunda e muito importante, né? Há uma pirâmide do capitalismo, do sistema capitalista que é apresentado, né, com os trabalhadores na base, né, e o sistema no ápice, no topo, né, e essa grande parcela, essa grande maioria da população sustentando todo esse sistema. Nós vamos ver hoje, nesses momentos todos, até a contribuição do Alex, né, de que mecanismos são esses e quais são as consequências desse, desse sistema todo, né, que possui uma história, uma historicidade, portanto. Bom, um segundo momento, né, e aqui foi feito apenas um convite, né, para que esse documentário seja assistido, né, para a compreensão dessa memória social do anarquismo, mas ela nos leva ao debate sobre a questão social, né, precisamos, de certa forma, mergulhar nessas relações entre Estado e modo de produção capitalista, utilizando a grande metáfora do Leviatã, né, utilizada pelo Thomas Hobbes, um filósofo
do século XVII, né? Inclusive também texto aí referenciado pelo Alex, né? No artigo que foi enviado a vocês, né? E os autores, né, do livro citado vão dizer assim, olha, embora pareça natural, o Estado moderno, herdeiro da experiência absolutista, além de novo na escala da história dos Estados, exibe uma armação muito singular quando comparado com os modelos que o precederam, né, que estiveram antes. Isso por conta de um alto nível de especialização na gestão, a unificação dos meios coercitivos, né, a violência legítima do Estado e a tendência a essa despersonalização. Bom, já vamos compreender o que significa isso, né? Portanto, há um acúmulo de poder por parte dessa organização política, dessa organização social, que é o Estado moderno, né? Em combinação com o capitalismo, aí voltado para a acumulação de riqueza, ou suas outras designações, crescimento econômico, desenvolvimento, desenvolvimentismo, assim por diante, né? São transformações conjuntas do Estado e do capitalismo, esses gigantes aparelhos, né? E aí vem ao mesmo tempo a preocupação dos autores de como segurá-los, como brecá-los, né? Como compreendê-los ao mesmo tempo também, né? 4 perguntas fundamentais, né, presentes no texto, né? Qual o tipo de poder administrativo que o Estado moderno tende a promover? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta norteadora é qual a maneira pelo qual ele, o Estado, age sobre o território e a coletividade, ou seja, nós, a nação, em que estabelece o direito de mando. A terceira pergunta, como se relaciona com, né, os congêneres, com os demais Estados na esfera internacional. E, por fim, como se afirmou e evoluiu, né, graças à relação especial estabelecida com o capitalismo. Do ponto de vista metodológico, é interessante, né, que essas perguntas, elas orientam, elas são a diretriz, né, pensando aí a vocês que estão compondo as TCCs, as monografias, né, quais são as perguntas, né, que orientam as pesquisas, as investigações que vocês estão promovendo. Primeiro ponto aqui que se coloca é com relação ao poder burocrático, né? Se o Estado absolutista foi a primeira e uma rústica manifestação desses Estados modernos, eles vão trazer o nosso Max Weber, né? Esse cientista social muito importante que estabelece as conexões entre a sociologia, o direito, a religião. Ele tem reflexões sobre a música também, né? E eles vão trazer o seguinte: devemos conceber o Estado contemporâneo como uma comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território, e a noção de território corresponde a um dos elementos essenciais do Estado, reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física. Isso é absolutamente Max Weber, né? Uma das contribuições fundamentais deste importante sociólogo, né? No mesmo texto, em que formula a definição de Estado moderno, né, Weber observa que o exercício estável de seu domínio não pode deixar de fora 2 ingredientes: a crença na legitimidade de seu poder e a existência desse Estado maior administrativo com sua burocracia, né? Essas são contribuições aí da fase final do Max Weber, a partir de 1904, aproximadamente, e que foram reunidas após a sua morte numa obra, Economia e Sociedade, uma obra considerada um dos pilares, uma das obras centrais das ciências sociais no século XX. Bom, ainda retomando, né, ao texto do professor Cícero Araújo, do André Singer e do Leonardo Bellinelli, eles vão dizer que a crença na legitimidade remete à noção que nenhum poder se estabiliza se, pelo menos em média, os governados não acreditarem que aqueles que ocupam posições de autoridade têm, eles, e apenas eles, o direito de exercê-las. Aí, portanto, nós temos os métodos de sujeição, nós temos aí a abertura para um caminho de legitimação, né? Isso ainda é Max Weber. Esses são pressupostos fundamentais para a compreensão da noção de domínio, da noção de poder
portanto, da noção de Estado moderno, né? Essa segunda dimensão, que é a dimensão da burocracia, do Estado, né, maior administrativo, o Max Weber vai distinguir dois tipos, né? Vai distinguir, de um lado, o chamado Estado com essa natureza patrimonialista, ou seja, que tende a adquirir as formas mais ou menos descentralizadas, né? Onde há essa forma, essa posse privada, e faz com que os servidores sejam menos dependentes, né? Essa é uma consideração que, no caso do Brasil, nós temos o Raimundo Faoro, o Fauro, né, com os donos do poder, e que vai trabalhar com essa tese patrimonialista. Sérgio Buarque de Holanda, também o nosso historiador, né, na qual os processos de dominação do Estado se dão a partir da apropriação do que é público pela esfera privada e se dá pelas elites, né? Portanto, nós temos uma ressignificação desse público a serviço dessa esfera privada, essa dimensão patrimonial. Max Weber vai trazer um segundo tipo, uma segunda forma, que são aí os instrumentos de administração. Ele vai fazer toda uma análise, né, do Estado burocrático, ou da burocracia, que não é algo ruim para o Weber. Ele vai dizer que faz parte dos processos de racionalização, né? Nós temos uma visão muitas vezes de que burocrático é ruim. Para o Weber, tem a ver com um processo de racionalização, embora o próprio Weber também lance uma preocupação com o chamado desencantamento do mundo, né? Esses excessos da racionalização, mas essa é uma outra discussão, né? Ainda dentro desse campo de racionalização, o que significa isso? Isso significa toda uma mentalidade de cálculo, né? De adequação eficiente de meios e fins. Essa é a ideia que está presente na noção de racionalidade, né? Portanto, uma das características da modernidade. Aí os autores vão dizer que a burocracia, ainda que composta de seres humanos dotados da sensibilidade que nenhuma máquina possui, pressiona os servidores a operar friamente, segundo um programa que está sempre buscando o emprego eficiente de recursos, quaisquer que venham a ser os fins almejados, ou seja, eficiência, eficácia, assim por diante, né? Há um processo frio nesse sentido. Isso está lá em Max Weber, né? Economia e Sociedade. 3 elementos compõem esse tipo burocrático: a divisão do trabalho administrativo, o conhecimento especializado, cada vez mais especializado, né? A pessoa que entende de tributos, a pessoa que entende de um tipo específico de tributo, a pessoa que entende um tipo específico de tributo e sua aplicação a uma classe social, por exemplo, né? Aqui num exemplo geral. E um terceiro, que é a dedicação integral ao cargo. Esses 3 elementos são fundamentais e vão compor, portanto, esse Estado moderno, diferenciando aí, né, dessas organizações de Estado anteriores, né? Lógico que tudo aqui são construções idealistas. Bom, o que os autores vão dizer, né? O que o Cícero Araújo, André Singer e Leonardo Berlinelli vão dizer? Tudo isso somado, o aparato organizado pelo Estado moderno é, ao mesmo tempo, a arma mais potente e mais perigosa a serviço de quem dispuser de autoridade para lhe instilar propósitos. Note-se, é perigosa não só porque a máquina é indiferente ao valor e à qualidade dos propósitos, mas também porque não há nenhuma garantia de que ela sempre obedecerá a quem pressiona os botões. O fato de ser impessoal não significa que não tenha vida própria, ainda que seja a vida de uma labiríntica colmeia. Como tal, ela vista, acima de qualquer outra coisa, ela visa sua auto-perpetuação. Ou seja, é uma grande preocupação, né, que os autores, e aí tem toda uma corrente de interpretação, vou lançar, com esse processo de domínio do Estado sobre as vidas, sobre as sociedades como um todo, né? O que os autores vão dizer no texto que vocês receberam é: o risco representado pela burocracia é a consolidação de uma tirania sem tirano, né? Essas são as teias, né, em que a modernidade está metida. E aí, além do Max Weber, que também estabelece essa crítica, nós temos todo um conjunto de autores que vão estabelecer esse olhar, portanto, que é preciso ser
cuidadoso, né? Então, temos essa relação com a economia política no início, essa relação entre Estado e capitalismo, e de outro, que Estado moderno é esse? Quais as características deste Estado, né? Numa segunda dimensão, os autores vão trazer a articulação entre três conceitos: soberania, território e nação. Três conceitos clássicos da ciência política e que nos são fundamentais, ou seja, a territorialidade dos Estados modernos, né, os Estados se proclamam soberanos e todo domínio estatal é exercido sobre territórios, né? Eles vão dizer também que para que a norma do território delimitado funcionasse, teria de haver um vínculo indissolúvel entre questões de soberania interna e soberania externa, né? A essa dimensão, portanto, internacional, mas ainda, né, voltada para essa dimensão do território como elemento essencial, né? Vejam, por exemplo, essa questão do território, né? E, ao mesmo tempo, dos vínculos para reconhecimento de um Estado na questão palestina, em que nós até temos o território, né, mas não temos o reconhecimento internacional de um Estado palestino, e temos aí todo um processo de conflito fortíssimo, né, e violento, né, com o Estado israelense, cujo reconhecimento se deu em 1948, né, numa conferência da ONU, após a Segunda Guerra Mundial. Temos ali o reconhecimento desse Estado moderno, né? O Israel é um Estado, mas nós temos a dificuldade, hoje em dia, né, do reconhecimento do território sim, mas do Estado palestino, né? A ausência, portanto, desse vínculo externo ou exterior de reconhecimento pelos demais Estados, que, de uma certa forma, desequilibra as relações de forças no Oriente Médio, apenas para dar um exemplo concreto a vocês. Grifo, outra passagem do texto, que vai dizer que da territorialidade passamos à noção de nacionalidade, que é um outro traço peculiar dos Estados modernos, e é da nacionalidade que emerge originalmente esse conceito de cidadania, que até hoje em base articula os direitos dos governados. Basta ver a dificuldade que nós temos em países como um todo, em especial o Brasil também, né, no reconhecimento dos direitos de cidadania aos migrantes e refugiados, né, reconhecê-los como sujeitos de direitos, né. Ali uma passagem, aliás, que o Alex Cardoso vai trazer de forma brilhante, né, que vai dizer justamente a desconstituição dos direitos de cidadania na modernidade de uma forma ampliada também, né, como algo muito preocupante. Bom, vamos avançando aqui para fechar essa primeira parte, né? E que essa cidadania, né? Ela tem como base essa noção de nação, que vem de natio, né? De natio, né? Mas que ela tem aí originalmente uma dupla nuance entre os direitos de sangue e os direitos de solo, né? O ius sanguinis europeu, sobretudo, né? Ou seja, o requisito do nascimento e, ao mesmo tempo, o requisito não só do nascimento no local, mas também desse vínculo hereditário, portanto, o ius sanguinis, e no caso dos direitos de solo, que são muito mais as características das Américas, né? Características de outras regiões, em que o nascimento por si só, no próprio território, já confere, portanto, a cidadania, né? A gente vê algumas relativizações, né? Mas a gente vê ainda que territórios que não querem reconhecer esses outros, eles se fixam no chamado ius sanguinis, ou direito de sangue. Destaco aqui uma questão muito forte, por exemplo, na Alemanha, em que nós temos toda a questão da geração de crianças, né, filhos de imigrantes, sobretudo que advém da Turquia, e que a Alemanha, com dificuldades, né, ou não reconheceu os direitos de cidadania dessas crianças, ou criou uma série de embaraços. Qual que é o problema que circunscreve tudo isso, né? Essas crianças nasceram na Alemanha, são filhos de pais, né, migrantes, que vem da Turquia. No entanto, a Turquia já não reconhece mais essas crianças como cidadãs de seus países, né? Ou seja, nós tivemos toda uma geração de pequenos apátridas, né, nesse contexto da Alemanha, que paulatinamente foi buscando resolver, mas mostra a gravidade, por exemplo, né, e as dificuldades do reconhecimento dos direitos de cidadania, né, nesse duplo jogo de direitos de sangue e direitos de solo. Os autores trazem muito bem isso.
Aí, nessa relação entre Estado e capitalismo, os autores também vão dizer que há uma cumplicidade entre o desenvolvimento do Estado moderno e do capitalismo. Esse é um fenômeno essencial, né? E esse poderio do Estado seria impensável, nas palavras dos autores, sem a concomitante expansão do capitalismo e vice-versa, né? Uma passagem fundamental do livro. Eles vão lançar algumas hipóteses, né? A hipótese 1, que o regime capitalista apresenta caracteres similares, né, ao que encontramos no Estado burocrático, né? E aqui vou fazer questão de fazer a leitura, porque é um trecho bem específico. Eles vão dizer: também na trajetória do capitalismo, vamos flagrar uma gradual separação entre aqueles que produzem as mercadorias, os trabalhadores, e os meios de sua produção, isto é, as ferramentas manuais de trabalho, assim como as máquinas, o local de trabalho, etc. Foi dessa separação que surgiu a empresa capitalista moderna, cujo proprietário dispõe dos recursos econômicos que são o pressuposto de sua capacidade para organizar o processo produtivo, segundo um plano, segundo uma divisão de trabalho, tornando-o, portanto, mais racional. Olha aí a racionalização. Quer dizer mais eficiente, no sentido de extrair o máximo valor da combinação dos fatores de produção, entre os quais a própria força de trabalho. Portanto, essa dimensão, né, racional do Estado burocrático, né, do Estado moderno, também presente dentro do regime capitalista e, portanto, nas empresas também. Essa racionalização está presente nesses dois campos, no universo público e no privado, né? Essa é uma hipótese 1. E a hipótese 2, né, é de que o segundo aspecto, né, vai além da similaridade entre o que ocorre nas entranhas do poder estatal e o que acontece na estrutura da empresa, a empresa capitalista. Na verdade, são dois processos que, embora paralelos, eles estão interligados. E aqui eu peço, né, a licença para citar essa parte específica do texto. Assistimos a uma dupla autonomização, a do poder econômico da burguesia, que ficou liberada de garantir a sua própria proteção, e a do poder político, dispensado de prover por conta própria sua sustentação material. Essa autonomização relativa, sem dúvida, pois implicava, ao mesmo tempo, profunda interdependência. Foi nesse quadro de oportunidades e limites que ambos, o Estado e o capitalismo, passaram a funcionar de maneira conjugada após o absolutismo. Portanto, há uma profunda relação, né, entre Estado e capitalismo, com racionalidades, né, similares, né, em seus modos de gestão, em seus modos de administração e em seus objetivos comuns, eles estão interligados. E vejo que nós nem ingressamos ainda diretamente na teoria, na leitura das elites do poder, por exemplo, também que seria possível, ou seja, aqui nós ingressamos no miolo, na parte mais interna, né, desses processos de administração e de gestão do Estado. Bom, aí um pouco para fechar, nós temos aí, portanto, aí, né, essa questão do controle das populações, né, essa gestão direta da violência, né, como algo inerente, como algo que caracteriza esse Estado também, do ponto de vista de domínio, né, ou de sujeição dos seus cidadãos, das pessoas como um todo. Aí nós temos no século XXI também aí as várias e várias novas modalidades de violência, de guerras, guerras híbridas, né, essas várias novas formas de controle, mas essa longa linha de trajetória de análise, do qual Weber faz parte, né, nós temos aí autores com diferenças substanciais, como Michel Foucault também, próprio Pierre Bourdieu, nós temos aí na sociologia toda uma reflexão, na filosofia também uma série de autores, né, que se colocam com, de certa forma, com ressalvas e com um olhar crítico, né, na expressão dessas formas de violência, né. E aqui eu brinco, né, que agora sim que entendemos esses processos agora, né, esses processos entre Estado e modo de produção capitalista, agora sim iniciou a aula, né. E aqui nós temos aqui a dimensão do endosso, né, das classes ricas, né, nós temos essa relação aí voltada para o crescimento, a acumulação de riqueza, esse fundamento, portanto, do Estado, e que pode significar a negação
de sua própria Constituição, a negação da cidadania, a negação de seu próprio vocabulário, né, que lhe confere uma legitimidade filosófica no sentido de emancipação, né, no sentido de superação das desigualdades como um todo. Isso é algo problemático e é dessa tensão constante que nós, de uma certa forma, buscamos reinterpretar constantemente, né, esses conflitos, né? Há uma componente de conflitos constante. Os autores vão dizer que territorialidade e nacionalidade, por exemplo, são potencialmente conflitivas com os imperativos capitalistas. Ao restringir o domínio a um território delimitado e fixo, o poder estatal exibe menor mobilidade que os capitais. Mas a mobilidade dos capitais foi originalmente impulsionada pelos serviços estatais, da proteção interna contra as classes altas não capitalistas e contra a ameaça a seus direitos de propriedade, né, e de defesa externa em nome dos valores nacionais contra a concorrência, né, de empresas sediadas em outros territórios. Aqui nós temos esse jogo, né, essa relação muito potencializada pela globalização desses capitais, desses fluxos, que nós vimos inclusive no encontro anterior, né, no dia 4 de junho, desses grandes fundos gestores e que se deslocam com uma rapidez impressionante, e de outro, toda a questão, né, desses fluxos migratórios em busca de emprego, de trabalho, de melhores condições de vida, de escapar das péssimas condições criadas, né, ou fomentadas pelo próprio capitalismo, por exemplo, nos continentes em que há essa exploração dos recursos naturais, em que você fomenta a exploração de minérios e com isso cria situações anômalas de poder local, né, ditaduras muitas vezes também, e ao mesmo tempo fechando, né, as fronteiras para o ingresso dessas pessoas que buscam refúgio, né? Portanto, aqui uma dimensão, nesse exemplo todo, né, desse potencial conflito, né, mas que no século XXI, sobretudo, ou com esses processos de uma globalização, né, tem na mobilidade de capitais um elemento chave de compreensão. A gente não vai aprofundar isso, né, tanto aqui, embora seja essencial, mas a ideia que os autores vão trazer é que esse capital ele passa a não ter pátria, né? Há uma dinâmica econômica não territorial, né? Não essencialmente territorial. Né? Essa mobilidade é um elemento chave, portanto, né, de migração de uma bolsa de valores para outra. Lembrando aí o filme do Silvio Tendler, né, A Bolsa ou a Vida, né? Eu acho que mais uma vez aí nós voltamos a essas características e que foram acentuadas, sobretudo com a pandemia, né? Toda essa questão sanitária internacional, ela significou, por incrível que pareça, um recrudescimento desse capitalismo em que nós tivemos aí uma pauperização generalizada em todos os continentes e, de outro lado, uma concentração de riquezas muito maior. E aqui nós precisamos reinterpretar o que é esse capitalismo do século XXI, né, no qual os meios de comunicação, no qual nós temos várias características diferenciadas, né? E aqui eu já vou aí para o nosso Alex Cardoso, né? E o Alex Cardoso ele vai nos também brindar com essa reflexão desde, né, do Thomas Hobbes com o Leviatã, mergulhando ali nessa análise, e vai trazer uma consideração que eu faço questão de grifar com vocês, né? E que seguramente será explorada nos debates ao longo desse sábado. Eu acho que vale a pena acompanhar a trajetória desse jovem intelectual orgânico, né, que advém dos movimentos sociais, que tem uma trajetória, né, desde cedo já acompanhando o que são, na realidade, os processos urbanos, os processos difíceis de injustiça social, é alguém que, na sexta série, né, é impossibilitado de continuar os seus estudos e retorna muito tempo depois, e que ingressa na universidade, e cujo processo de formação na universidade também é feito com muita luta. Ele vai descrever isso, é um convite também que se leia o trabalho de conclusão de curso dele, é muito interessante, ele descreve nos anexos, né, também ali, o que significou todo esse processo de deslocamento das velhas relações de poder também que ainda existem nas universidades, e brilhantemente ele nos lança um olhar que se soma ao olhar que os movimentos sociais vêm lançando já, né, há muito tempo,
em especial, um papel central na constituição da democracia, com não só a análise da conjuntura, né, mas aí também que é a característica dos movimentos sociais com a efetivação de ações práticas e concretas transformadoras, né? Nós estamos aqui, neste momento da gravação, tendo paralelamente, por exemplo, a jornada de agroecologia, né, mais uma a jornada agora, né, retornando de modo presencial, com a participação de movimentos, né, sociais do campo, movimentos sociais, né, vinculados à agroecologia e que tem uma leitura fundamental para a compreensão, por exemplo, não só no campo da produção de alimentos, da soberania alimentar, né, ou da segurança alimentar, mas, sobretudo, com relação ao que esse modelo capitalista produz em nossas vidas, em nossa saúde, né, nas dinâmicas de terras e territórios, nos impactos sobre as populações tradicionais, indígenas, quilombolas, caiçaras, ribeirinhas, assim por diante, ou seja, são reflexões fundamentais, né? Nós temos aí toda uma tradição sindical também, né, antiga já, e que se posiciona, né, é um outro movimento social muito forte, portanto, a leitura desses intelectuais orgânicos nos é muito cara, nos é muito importante. O que vai dizer o Alex, né, Alex Cardoso? Abre aspas. A mudança junto aos governos e aos sistemas de justiça foi retirar o termo cidadão dos seres humanos, que significava os sujeitos serem dotados de direitos, implantando o termo consumidores, deixando clara a internalização do sistema dentro da gestão do Estado, que passa a dar proteção, garantia de direitos e valorização apenas aos sujeitos consumidores que vivem do lucro, têm acúmulo e concentração de capitais, aqueles que têm a capacidade de comprar, e com isso sobra para a maioria trabalhadoras e trabalhadores assalariados que seguem vivendo sem a proteção do Estado numa incessante luta de classes para garantir minimamente seus direitos fundamentais, mesmo sofrendo todo o tipo de violência, né, ou de violências, porque elas são de várias e várias dimensões. Vejam como a análise do Alex, ela conjuga, né, com toda a análise dos autores, do Cícero Araújo, do André Singer e do Leonardo Bellinelli, né, com a análise do filme que nós apresentamos no início também, vocês vejam como tudo isso conjuga e nos traz a preocupação, né, como reequilibrar essa balança, como reequilibrar essa relação entre os direitos de cidadania e, ao mesmo tempo, a vida, né? Os projetos societários, os projetos de vida como um todo, né? O projeto de vida que nós temos calcado nas relações de capital, ele se mostra extremamente refratário à vida humana, à vida da natureza, né? O texto do Alex é muito bonito, esse que foi encaminhado a vocês. Ele vai colocar os impactos das grandes mineradoras, né? E de como os próprios licenciamentos ambientais, muitas vezes, ou na maioria das vezes, simplesmente são uma contratualização para o silêncio diante do que vai acontecer em relação ali a dados territórios, né? É uma crítica grande, uma crítica mordaz, né? E ao mesmo tempo lança reflexões desde o seu olhar, né? Enquanto alguém que vive os processos de gerenciamento, né? De gestão de resíduos, né? O processo, né? Das catadoras e catadores dos movimentos sociais essenciais do ponto de vista ambiental, não só urbano, mas mundial, né? Dentro daquilo que ele chama no texto de uma terceira natureza, né? Que é essa natureza do que aquilo que é deixado de lado, né? O chamado lixo, aquilo que não se quer mais e que também passa a ser valorizado num certo sentido, mas ele é reconstituidor dessa teia, desses tecidos sociais, né? De como interpretar tudo isso. E o Alex, ele fecha, né, com uma fala, ele estava ali impactado, um mês após a tragédia de Mariana, né, de Brumadinho, ele vai dizer, essas tragédias, esses crimes em Mariana e Brumadinho mostram a falência do sistema vigente quanto ao processo de regulação de um setor como o setor minerário. O licenciamento ambiental apenas promove a legalidade das empresas, autorizando as formas de exploração que são verdadeiras catástrofes, né? Isso para pensar, isso é muito interessante quando o Alex nos traz.
os autores, para fechar ali, né, o André Singer, o Cícero Araújo e o Leonardo Belinelli, nos trazem nesse mesmo sentido e acrescentando, né, a atenção com as formas de controle, né, essas formas de gerenciamento sobre as vidas como um todo e, portanto, de suas expressões de violência como um elemento que o século XXI vai ter que botar, pôr a análise nessas relações entre Estado e modo de produção capitalista, ou seja, a sujeição de nossas vidas com discursos, muitas vezes, que passam de forma imperceptível, né? Ou discursos legitimados, por exemplo, aqui com os processos de licenciamento ambiental e que controlam a vida de centenas de milhares de pessoas sem lhes dar chance de deliberar de maneira diferenciada, ou o que é fundamental, e isso que o Alex vai trazer, do exercício dos direitos à cidadania. Essa é a diretriz, esse é o elemento fundamental a ser pensado. Eu agradeço a atenção, né? Sei que a gravação, ela apenas busca substituir o encontro, né? Busca substituir a aula, mas ela é de uma certa forma, maneira, né, para que todas e todos possam participar desse debate. Reitero que me coloco à disposição, né, para dúvidas, críticas e sugestões, e aí desejo aí tudo de bom, um grande abraço a vocês.